Fala pessoal, que é o Matheus da Projetar BIM, trazendo mais uma aula do nosso treinamento BIM Pro para projetos de prevenção contra incêndio e pânico. Bem pessoal, a gente teve aí todo um ciclo, uma maratona de aulas sobre a elaboração do projeto, e nessa aula eu vou dar uma pequena noção de como é que a gente faz para dar entrada na análise do projeto, né, junto ao Corpo de Bombeiros, nesse caso do estado do Ceará. Para o seu estado, você precisa verificar como é o sistema, como é que você consegue verificar isso. Você pode entrar em contato com algum número de atendimento, pode entrar em contato via e-mail ou ir presencialmente, né, à junta militar ou ao comando de engenharia e prevenção contra incêndio do Corpo de Bombeiros do seu estado, né, e perguntar como se dá o processo, se é um processo que é impresso, né, se você precisa imprimir as pranchas e levar para o bombeiro analisar, se é um processo digital, se eles recebem essas pranchas pelo site, por alguma ferramenta, ou se é por e-mail. Então, para cada estado você precisa fazer essa verificação. O estado do Ceará ele tem duas formas de se fazer a análise. Uma forma é a forma digital, enviando os arquivos através do site, e a outra forma também digital, que a gente envia os arquivos por e-mail. Mas o mais usual é fazer essa análise através do site, né? Essa solicitação. E aí a gente faz dessa forma. Primeiro, buscar pelo site, né, do CEP, Comando de Engenharia e Prevenção contra Incêndio, CBM e o Estado, né, CE. Vou ter acesso a esse site. E aqui em Serviços, eu vou ter todos os serviços que o Corpo de Bombeiros oferece do ponto de vista de engenharia. Então, eu vou vir aqui na solicitação de análise de projetos e vou preencher todos esses dados. O tipo de solicitante vai ser o seu perfil, se é um engenheiro, se é um auxiliar, se é um representante do Estado. Então, você vai preencher de acordo com a sua realidade. CPF é o seu CPF, o seu nome completo, o seu telefone, o e-mail profissional ou da sua empresa que você deseja receber a resposta do Corpo de Bombeiros, e esse CNPJ é o CNPJ da empresa, né, da edificação em que você está fazendo o projeto de combate a incêndio, né, a empresa que você está prestando serviço. Qual é o tipo de serviço? Análise de projeto. Então marca essa opção, confirma, continua. Preenchidas todas aquelas informações iniciais, o Corpo de Bombeiros ele vai fazer a seguinte pergunta: se essa edificação que eu estou projetando, ela é um processo gestor, o que é um processo gestor? De uma forma bem simples de se entender. Suponhamos um exemplo da Riachuelo, né, que é comumente é, instalada dentro de um shopping. Se você for contratado para fazer o projeto de uma edificação semelhante ao caso da Riachuelo, em que ela fica dentro de outra edificação, você vai estar trabalhando com o que nós chamamos de processo gestor, em que tem uma edificação com outro CNPJ que funciona dentro da área de outra edificação, que nesse caso é o shopping. Nesse caso, o shopping ele é o processo gestor, né? Ela é a edificação gestora, né? O caso do shopping. E a Riachuelo vai ser um processo dependente do processo gestor, que é o shopping. Então, isso aqui você vai preencher, caso tenha essa pergunta no seu estado, fazendo esse seguinte questionamento: a edificação que eu estou projetando, ela está dentro de outra? Se estiver, eu marco a opção sim, é um processo gestor. Se não for, marca não e continua. Se for um processo gestor, ele vai pedir o número do processo da edificação gestora. Então, a edificação gestora ela já precisa ter um projeto de combate a incêndio aprovado. E o CNPJ da edificação gestora. Nesse exemplo que eu dei, seria todos os dados referentes ao shopping. Então, preencher essas informações, eu vou vir para esse último campo, em que eu vou colocar um ponto de referência, né, que é sobre o endereço. A ocupação, ele vai preencher automaticamente ao você preencher o CNPJ. No caso desse exemplo, foi de uma empresa de produtos alimentícios. E aí ele já dá a carga de incêndio, né? Deu uma carga de incêndio como média. Você vai colocar a área do terreno, a área construída, a altura. Que altura é essa? É a altura total ou a altura considerada? É a altura considerada. Lá nas aulas eu expliquei como é que a gente diferencia a altura total de altura considerada. Número de pavimentos, se for só térreo, um pavimento. Térreo mais um, dois pavimentos e assim sucessivamente. Número de subsolos, né, 0, se não tiver nenhum, 1 se tiver algum, 2, e aí vai depender do seu processo. E aqui
Eu vou anexar somente as pranchas do combate a incêndio, né? Então, se eu tenho 6 pranchas, eu vou anexar as 6 pranchas de combate a incêndio, somente elas. E nos outros documentos, eu vou anexar toda aquela lista de documentos que eu mostrei lá no início das aulas, em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará ele exige. Para o seu estado, você precisa verificar isso nas NTs e nas ITs. Então, CNPJ, a RT do projeto, memorial descritivo, o projeto arquitetônico também precisa ser enviado. E aí, dependendo de algumas peculiaridades, você precisa enviar outras coisas. Por exemplo, se for um caso de uma edificação gestora, eu preciso enviar o certificado de aprovação de projeto ou certificado de conformidade da edificação gestora, né? No caso lá era o shopping, então eu precisaria enviar o certificado de aprovação do projeto do shopping. E aí vai. Quando eu der entrada e concluir o processo, né, clicar em continuar, eu vou receber um protocolozinho por e-mail referente aqui ao número do processo que eu dei entrada e o CNPJ, que aí eu consigo acompanhar como é que está o andamento desse processo. O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará ele estabelece um prazo de 15 dias úteis para que seja concluída essa análise e aí, dependendo da análise do Corpo de Bombeiros, né, o analista ele vai avaliar seu projeto ou ele vai aprovar e emitir o certificado de aprovação, dizendo que as instalações que você projetou estão todas conforme, né, estão ok, estão dentro da norma, ou eles vão emitir um laudo solicitando as devidas correções. E esse laudo é semelhante a esse aqui. Ó. Ele vai diferenciar memorial e prancha, ele vai dizer onde é que você precisa corrigir. Então, nesse caso desse projeto, o cartão CNPJ é identificação comercial, ratificar a certificação comercial ou depósito. Tá? Que é a importância de você usar o CNPJ como referência. A gente fez isso lá com o CNPJ da Projetar BIM, como é que a gente faz essa consulta. Né? E aí, diversas correções. Então, seria corrigir item por item, fazer essas correções, gerar toda a documentação de prancha, né, já que você alterou o projeto, e gerar as pranchas novamente, e gerar um novo memorial corrigido, e uma carta-resposta explicando que você corrigiu todos esses itens. Concluiu isso, é o mesmo processo. Vou lá no site do bombeiro, serviço, solicitação de análise, faço o preenchimento de todas essas informações e dou uma nova entrada na análise do projeto. E aí você fica sujeito a essas duas opções, ou um novo laudo. Esse primeiro laudo não implica que não pode sair outro, né? Às vezes o bombeiro fez uma nova análise, detectou alguma incoerência e ele emite um novo laudo até que o projeto seja aprovado, certo? Essa notificação ela chega no e-mail que você cadastra lá no processo e aí você vai saber se o seu projeto ele já foi aprovado, né? Se você recebeu o certificado ou se você recebeu o laudo, certo, pessoal? Esse é o sistema do estado do Ceará. Para o seu estado, você precisa verificar como é o processo, se é impresso ainda, né? Se é digital, como é, se tem que ir até o comando de engenharia e levar as pranchas presencialmente. Enfim, você tem que procurar isso, tem que entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e buscar saber como é o processo, certo? Então essa foi uma aula interessante, né? Para a gente trazer e explicar como é o processo, não meramente a questão de elaboração do projeto, mas vocês terem um entendimento de como é o sistema, né? Como é que funciona. Certo, pessoal? Então, um forte abraço. Espero que tenham assistido todas as aulas e estamos aí à disposição para eventuais dúvidas.